sem medo. Bem-vindo, Emerson, Gabriela. Vou fazer uma apresentação do Emerson. A gente já se conhece faz um tempo. E faz quantos anos? 15? 17 anos. 17. Emerson Coutinho, brasileiro de Mogi das Cruzes. Mogi? Você é de Mogi também? Ah, não creio. Mogi pequeno. Pequeno e grande, né? Aqui. Todo mundo que eu conheço brasileiro aqui, todo mundo assim, 90%, pode ser de onde for, pode ser do centro do Brasil, do Nordeste, do Sul. Conhece Mogi? Acredita nisso? Nossa, por quê? Mogi é super da hora. As maiores cidades do estado de São Paulo, né? Poucas pessoas sabem, né? É uma extensão. Mogi é muito grande. Cara, Mogi é do tamanho de Madrid. Então, É. né, é brasileiro, educador social, cineasta, documentarista, músico e fotógrafo. Em 2021, venceu o Fila Film, Festival da Filadélfia, com o documentário, como que eu pronuncio? Gonzaga, Trabalhou como educador de foto e vídeo na ONG Casa do Zezinho. Isso foi no Brasil? Casa do Zezinho foi um marco na minha vida. É uma ONG ali no Capão Redondo, Da hora. uma comunidade de São Paulo. E foi onde eu comecei a trabalhar, digamos, profissionalmente como educador social no Brasil. Enfim, um lugar fantástico. Da hora. Foi educador social no projeto Escolhas, de 2021. Professor de música, expressão dramática. Uau, tipo teatro. Eu dou aula. Esse projeto que eu dei aula de educador social aqui foi um projeto numa comunidade cigana. Aqui, um projeto social numa comunidade cigana, né? Aqui em Portugal tem muitos ciganos, porque os ciganos já estão aqui em Portugal já há muitos séculos. E é uma comunidade, assim, é totalmente diferente, né? A convivência com eles é aquele mundo, o lado social é diferente. Foi uma experiência bem diferente do que eu tive no Brasil. Eu dou aula aqui para crianças da primeira à quarta série no Brasil, que aqui fala primeiro ano, segundo, terceiro e quarto ano, que é o primário, de música. E dou aula de expressão dramática, que é um pouco de teatro, né? Um pouco do lúdico. E agora também estou dando aula para bebês. Que da hora. Estou dando aula de expressão, né? Também para desenvolver a parte cognitiva, para desenvolver a parte sensorial. Importante, né? Nessa... É importante. E é bem interessante, porque aí eu levo a música, eu levo a parte circense, folclore. E é Então, difícil trabalhar com bebês, né? Eu acho que, assim, para trabalhar com bebê tem que ter uma experiência com outras faixas etárias antes. É importante, porque assim, eu dei aula na Editora Abril de cinematografia. A Editora Abril, antigamente, ela tinha um curso que preparava os jornalistas. Então, ela fazia uma prova que era aberta para o Brasil todo, onde as pessoas que estivessem no último ano de faculdade pudessem se inscrever e fazer uma prova, tipo um vestibular. E os melhores iam para São Paulo fazer o curso Abril de jornalismo. Então, eles ficavam 3 meses estudando com professores de várias áreas para eles desenvolver capacidades para ir para a parte prática, né? Não só a parte muito teórica da universidade, que era como se fosse um estágio. E dali eles têm notas e a Editora Abril escolhe com quem ela fica. Então, a Editora Abril, ela forma os próprios jornalistas, né? Ou formava, né? Porque agora aquilo está parado. Então, eu comecei já ali, dando aula para essa galera. Depois teve uma época que a parte da fotografia se uniu com a parte do vídeo, entendeu? Então, não existia mais aquela parede que separava a parte do vídeo e jornalismo do fotojornalismo. Virou uma coisa só. Então, a Editora Abril, eu fui contratado para quê? Para ensinar os fotógrafos a fazerem vídeo. E quem Isso fazia foi em quando, mais ou menos? Foi 2014, 2015. Então, eu tinha experiência já de trabalhar com a galera que já tinha informação, né? Eu só tinha mesmo que lapidar a informação para eles, né? Para que aquilo funcionasse melhor. Ah, legal. Aí depois foi onde eu fui para a casa do Zezinho, que foi um desafio onde eu tinha ali 50 alunos de manhã e 50 alunos à tarde. Às vezes tinha menos, às vezes tinha mais, que é a oficina de foto e vídeo. A casa do Zezinho é uma ONG, né, no Capão Redondo, no coração do Capão Redondo, onde ela acolhe, na época, 1.600 crianças e adolescentes. Então, tem oficina de robótica, oficina de capoeira, oficina de dança, oficina de música, oficina de orquestra e tinha oficina de foto e vídeo. Tem oficina de filosofia, né, também, tem ateliê, tem várias áreas. E eu estava na parte de foto e vídeo. Só que assim, o que acontece? Quando a gente trabalha buscando resultados, quem está saindo da universidade ou quem já está na área, isso é uma forma de trabalhar. Então lá foi uma outra forma que eu descobri, porque foto e vídeo é só o nome da oficina. A gente tem que ensinar muito mais que isso. Porque essas pessoas, muitas delas não têm pai, ou não têm mãe, ou não têm comida. Então, você tem que ensinar o que é a vida, cidadania, história, muitas vezes etiqueta, ensinar, olha, bom dia, boa tarde, tudo bem, é tudo, entendeu? As oficinas, às vezes, é como um chamariz para essas crianças. Na verdade, pelo que eu entendi, é um porquê de você ter vindo até mim. Porque, na verdade, você ensina muitas outras coisas. Vai muito além de só fotografia, por exemplo, ou só teatro, ou só tudo, filosofia, enfim, não é? Na verdade, assim, muitos estão ali porque tem comida, né? Também. Ali vai ter um lugar para comer, um lugar onde ela pode tomar um banho,
onde ela vai ganhar uma roupa nova, né? E onde ela vai ter afeto, né? Vai ter proximidade com alguém, com uma figura que ela não tem em casa, E é né? seguro, né? É um ambiente seguro. É um ambiente seguro. Então, existe muita questão em que muitos vão, né, eles começam ali com 6 anos e só saem dali com 18. Então, quando eu entrei ali, a casa do Zezinho já tinha, acho que 16 anos. Tinha criança ali, tinha adolescente que estava com 15 anos, mas que entrou com 6 ali. Então, aquilo já vira uma família. Eles começam a se Centro conhecer, cultural. eles começam a se conhecer, fazer amizade, cria um vínculo. Esse olhar, eu acho que ele é importante, que eles não executem esse sonho deles serem artistas e exercerem uma profissão, uma carreira artística ou tecnológica, né? Porque são os ambientalistas, tá? Assim, a casa do Zezinho, ela é muito importante. Existem jovens que saíram da casa do Zezinho e hoje tocam em orquestras do mundo afora, né? Ela tem um trabalho de ensino de orquestração, instrumento de cordas, né? Que é fantástico. Sopro. Hoje tem bailarinos aí que estão fora do Brasil, dentro do Brasil também. Tem professores, tem educadores. A casa do Zezinho, o que acontece? Tinha crianças que ficavam ali muito tempo, depois iam atrás do mercado de trabalho para tentar entrar, mas elas não tinham endereço. Por quê? Porque as ruas ali naquele lugar não tinha nome. Então você não preenche um currículo sem um nome, sem um telefone. E isso só veio para eles depois de muito tempo. Então a gente está falando de um atraso que o sistema também colocou para essas pessoas, além de jogar elas naquele lugar, é um atraso também totalmente planejado. O sistema todo já entendia que a pessoa está tão isolada que ela não vai ter uma linha telefônica, porque eles não vão colocar uma linha telefônica, não vão dar um nome para aquela rua. E foi a tia Dade, né, que é a fundadora, ela que foi atrás, entendeu? Então, ela criou projetos ali sociais onde ela conseguiu que aquelas ruas tivessem nome. As ruas tendo nome, tendo registrado na prefeitura, a prefeitura tem que ir cuidar da parte do saneamento básico, tem que cuidar da parte de acesso à eletricidade, linha telefônica, internet, fazer o calçamento. Então, assim, a Casa Zezinho tem uma importância grande ali no Capão, naquela região, porque ela também foi pioneira nesse ponto. Então, hoje eles têm um endereço, eles podem mandar um currículo. Por quê? Porque antes existia muito aquela fala do empresário: olha, eu não tenho como contratar alguém que não tem endereço, eu não tenho como dar uma linha telefônica para você. Então, imagina que isso aí, estão falando de pessoas que estão ali há 60 anos, né? 60 anos ali numa comunidade, e só aí na última década que chegou ali um endereço. Então, assim, são pessoas que migraram, muitos do Nordeste, e, por exemplo, você não consegue mandar uma correspondência para sua família. Até você manda, porque talvez sua família lá no Nordeste tem endereço, mas você não tem para receber. Então, você não tem comunicação com o mundo fora, entendeu? Então, assim, existe um fator ali muito grande, e a Casa Zezinho, depois de um tempo, ela começou a ter apoio, né? Teve apoio até de muitas celebridades. O Taz, ele é o embaixador, o Kaká, o Neymar, entre outros aí, Preta Gil, é muita gente que passou por ali, vários atletas também. Mas eu acho que, desculpa cortar, eu acho que o poder público, ele tem influência direta com isso, porque até ele reconhecer aquele ambiente como um ambiente de habitação por pessoas, eles não são reconhecidos como pessoas, eles são reconhecidos como um grupo que mora ali. Tipo, nessa parte que eu Tenta me explicar, desculpa te cortar, mas tenta me explicar como é que eles têm um título de eleitor para votar, mas não tem um endereço para fazer no currículo. Então, Até é por isso, causa o interesse do poder público, ele é limitado, mas isso é proposital. O que eu vejo no Brasil, depois de estar fora do Brasil, ficou muito mais palpável, foi a intenção de cidadão. O cidadão, ele não se reconhece como cidadão. E isso, muitas classes que eu conheço, ele não sabe o que ele pode exigir do poder público, por exemplo. Ele não sabe que o poder público tem o dever de servir o público. E são pessoas. Então, se, igual você falou, se tem um título de eleitor, ele tem que ser reconhecido como pessoa antes disso acontecer. Se tem uma comunidade, independente de onde ela esteja, geralmente são comunidades na margem das grandes cidades, por causa a comunidade ela vai se estabelecer onde tem emprego, né? E isso em todo lugar do mundo. Eu vejo quando eu fiquei em Londres por um tempo, que a margem de Londres ali era o pessoal que dividia 10 pessoas um flat para poder economizar, para poder ter um pouco, mandar dinheiro para a família, por exemplo. Pessoas ilegais, o que é ser uma pessoa ilegal? Se ela está exercendo um papel ali na economia, na comunidade, está fazendo a engrenagem rodar,
como ela não é reconhecida como pessoa. Isso para mim é inconcebível. E eu vejo que a arte ela tem um fundamento importante nisso, porque além dela resgatar essa classe, resgatar essas pessoas, dar uma voz de expressão, ela também pode ensinar ela a ler um mundo diferente, inclusive ler que ela é um cidadão, que ela é uma pessoa, que ela tem os direitos e não tem diferença entre ela e o outro, né? E eu vejo que isso é difícil, né? Eu vejo que esse é um ponto muito com toda Moradia se razão, conecta com cidadania, né? com cidadania. E faz parte dos direitos humanos. É o que todo poder público básico que todo poder público tem que fazer, Sim, né? É teria que obrigação. fazer, no mínimo. Imagina, pessoas sem endereço que não podem mandar um currículo, como que vão conseguir trabalho? Acredito que o Emerson até queria dizer isso. Às vezes usam as ONGs que estão na comunidade para usar de endereço mesmo. E também para informar e para ajudar Que ótimo. Sim, eles faziam isso. Eles tinham essa abertura, né, de poder usar esse endereço. E assim, o que acontece? Existe a igualdade, ela é apenas uma coisa espiritual, assim. Somos todos iguais. Isso é uma coisa invisível. Você não consegue pôr as mãos na igualdade. Você só consegue pôr as mãos na igualdade quando você está numa classe social, por exemplo, que a gente via, que já é A ou B. Então, estamos falando assim que já existe sociólogos que dizem, né, que o Brasil é A a Z, não é só A, B e C, igual muitos dizem. É verdade. Então, assim, essa igualdade, ela não existe para aquele povo que é o povo preto, entendeu? Não é porque ele é pobre, é porque ele é preto. Porque existe uma separação aí. Então, essas pessoas, elas têm que lutar, né? Aquele matar um leão por dia, Não, tem que eles não matar. conhecem outra vida, não conhecem, porque já nasce ou é parto em casa, porque às vezes até chegar no hospital, até ter uma condição de registro, já é Quando você antes chega do no hospital, nascimento, eu acho, né? o que eles te pedem quando você vai no hospital? O seu nome e depois Endereço, endereço, entendeu? Então, quando você documento, tem é horrível. endereço, e aí você está falando de um sistema de saúde que, às vezes, as pessoas não têm uma preparação para entender essa parte social e elas ficam ali, não, mas eu quero o seu endereço. E a pessoa não tem. E aí a pessoa, às vezes, nem é atendida. Então, o que acontece? A pessoa, às vezes, nem vai ao médico, há anos sem ir ao médico, justamente por isso. Então, você tem um bloqueio. É o que eu falo que é domesticação, né? Você começa a domesticar as pessoas, né? Imagina lá um circo, como é que eles fazem aqueles animais obedecerem. Então, eles fazem com esse grupo de pessoas um laboratório, que eles Aí, ficam fazendo desculpa coisas cortar, que não rapidinho. vai ter. E o laboratório começa assim, eu vi relatos de mulheres pretas que foram, além de não ter sido levado em consideração a dor delas, elas não tinham direito de sentir dor, elas não tinham direito de chorar para parir. E se recebesse algum medicamento para reduzir dor, a quantidade em relação a mulheres consideradas brancas era menor, era inferior, porque tem a cultura absurda que preto não sente dor ou é mais resistente. E isso tudo é para anular o nosso olhar no outro, de que o outro é igual a gente. Sente como a gente, vê como a gente e vive, né? Imagina, você está fazendo a ficha, a pessoa entra ali no hospital. Uma ilustração rapidinho. Eu estou falando com a pessoa está falando comigo, eu estou vendo quem trabalha em hospital, como quem trabalha em escola, quando a gente bate o olho, a gente já vê um perfil, né? Porque dependente do lugar que a gente vai, tem uns parâmetros básicos, né? A gente sabe quando a pessoa está sentindo dor, quando a pessoa está fingindo dor, ou quando a pessoa está ali sangrando, sofrendo. Como que não é atendido? Ela deveria ser atendida porque ela é uma pessoa, sabe? E isso não é aceitável de forma alguma. E graças a Deus, assim, que existem essas comunidades que veem as pessoas como pessoas e esses artistas que têm voz de expressão falar por essas pessoas, independente Assim, de qualquer o que coisa. acontece? Eu comecei a levar o cinema ali para eles desde o início do cinema lá de trás, né? Os primeiros documentários, os primeiros filmes, como é que o som chegou ao cinema, né? Toda a transformação da rádio, a televisão, a projeção do filme. E comecei a mostrar para eles o mundo, filmes de vários lugares do mundo, documentários. Então, eles começaram a ver que existe um mundo fora dali. É claro que muitos já tinham esse conhecimento, tá? Não eram todos que não tinham, mas, por exemplo, os menores começaram a ter uma outra perspectiva. Eu, como já tinha morado, né, na Suíça, eles falavam assim: ah, mas me mostra uma foto sua lá, eu quero saber como é que era, aquela coisa de você ter que fazer a prova social, enfim. Aí eu comecei a falar assim: tá vendo? Olha, eu consegui ir até lá, também conseguem, né? Então, é muito importante você ter, como educador, também alguém que pode ser a sua referência. Não é que o educador tenha que ser essa referência, mas é muito importante que em alguns momentos
você possa ser a referência, ser uma representação daquilo que ele não tem ou nunca viu, né? E que ele vai querer ser, né? Olha, eu também quero ir. Poxa, se eu estudar, como é que é? Quais que são os caminhos? É ler, é estudar, é respeitar, é encarar a vida de frente. Então, assim, e aí eles começaram, tinha oficina que era muito bem equipada, né, de equipamentos, de câmera, computador, microfone, tinha tudo. Então, assim, eles tinham acesso através do jornalismo, através da fotografia, através da imagem, né, da arte. Eles começaram também a descobrir outras coisas. Eu fiz também a oficina de dublagem, né? A gente pegava filmes, por exemplo, Velozes e Furiosos, os filmes, Muito legal. né, os da vida. E eles dublavam. Eu punha ali, tipo, 10 microfones que eles ficavam ali dublando os artistas que eles viam no cinema. Aí o que eu fazia? Depois eu tirava a voz principal e punha a voz deles. Então eles assistiam o filme com a voz deles. Então, Que assim, da hora. era muito louco, entendeu? E aí, assim, para completar, né? O que acontece? A gente volta 100 anos atrás na história, né? Da habitação, da falta de estrutura básica, endereço. Quando o Brasil ele se tornou independente, ele resolveu manter toda aquela parte abusiva que já vinha desde 300, quase 400 anos atrás, né? Então, foi onde começou o plano do embranquecimento, né, o projeto do embranquecimento, quando começou a vir os alemães. Porque assim, a gente está falando daquela época de 2015, 2016, 2017, né? Ali onde aquelas pessoas estavam vivendo aquela realidade, onde elas não tinham nenhum apoio público, né? Nenhum Ah, apoio sim. institucional, governamental, né? E não tinha projeto para aquelas pessoas, né? Nunca existiu um projeto para a melhoria da vida dessas pessoas. Mas 100 anos atrás, voltando 100 anos atrás, o Brasil tinha um projeto de embranquecimento. Por quê? Com a abolição, os negros foram colocados para a rua. Não existia um plano para essas pessoas. Foi assinado ali um acordo, mas não existia um projeto para nós, para esse povo, para os índios, para os pretos. Existia apenas, olha, vocês estão soltos e vão entrar agora num outro tipo de prisão, que é a prisão ao ar livre. Vão ter que ir atrás de comida, vão ter que ir atrás de moradia, vão ter que ir atrás de roupa, vão ter que ir atrás de direitos básicos, né? Mas do outro lado, existiam as cotas, né? Que foram as primeiras cotas, e que é uma coisa que a Sueli Carneiro fala muito, que é o seguinte: os alemães, os italianos, quando vieram para o Brasil, eles tinham passaporte, tinha toda a documentação, eles tinham casa, eles tinham endereço, eles tinham escola, eles tinham uma verba, eles tinham terras. Você pode ver que hoje as famílias mais ricas do Brasil, você pode pegar pelo sobrenome, são italianas, né? Europeia em geral, né? O alemã, Mas eu são acho que tem os bastante. italianos mesmo que estão dominando, né? Então, o Brasil já mostrou que ele tem o potencial de erguer uma comunidade, de erguer um povo, de trazer benefícios reais para a melhoria dessas pessoas. Mas ele preferiu fazer isso com o europeu, num plano de embranquecimento da nação, que não deu resultado suficiente, porque hoje somos população preta é maior, né, no Brasil. Então a gente vê que já era possível naquela época evitar todo esse futuro para essas pessoas. Por quê? Porque esse dinheiro, esse investimento social, esse investimento na educação, esse investimento em moradia, na estrutura básica, ele era de direito dos índios, por serem os primeiros habitantes daquela terra, e dos pretos, né, que foram tragos de uma forma forçada. Ilegal, né? Sim. Eles são brasileiros. Brasileiros. O dinheiro, o investimento teria que ser pensado no nosso povo, mas ele foi pensado em quê? No outro, no povo estrangeiro, né? Então, assim, a gente está falando dessa distância de 100 anos porque as pessoas ali do Capão começaram a viver aquela questão ali das leis de cotas e começaram a ouvir que isso era uma injustiça. Por que essas pessoas têm direito de entrar na universidade? Por que essas pessoas têm direito a uma bolsa, uma renda mensal, uma bolsa de estudo? Então se questionou muito essa questão das cotas, se questiona até hoje, mas isso já existia lá atrás. Tem que Então, existir, é assim, eu acho que, desculpa cortar, eu acho que a partir do momento que tem um poder de administração, seja o governo local, seja a prefeitura, seja estadual, federal, não importa. Se ele está vendo que ali tem um desafio, se ali tem uma área de trabalho, ele tem que trabalhar, ele tem que atuar. Então, demorou para vir essas cotas até. E eu acho que Eu quando acho. elas vieram como pouco, vieram absurdas. Eu vejo, é complicado isso.
Eu acho que as cotas só devem parar de existir quando todas as partes estiverem nas mesmas condições. Não existe igualdade no Brasil, tampouco em outros países também, para o povo negro. Então, a igualdade só ocorre quando todos estão nas mesmas condições, e não é isso que acontece. É muito claro que não é. Eu acho super bizarro. Eu sempre me questiono sobre por que as pessoas não acham justo. Eu acho que falta muito conhecimento ou olhar mesmo para a sociedade e entender. Isso que o Emerson explicou agora para mim é assim genial, sabe? De todo o preparamento que o Brasil teve para os estrangeiros, para os europeus e não tiveram para os próprios brasileiros. E hoje a gente tá o quê? Quantos anos a população preta tá atrasada? Largou muito atrás, né? A gente não largou todo mundo junto. Então a população negra largou o quê? 400 anos de atraso? Mais ou menos isso, Emerson? É mais ou menos isso, assim, o que acontece, né? A gente está falando, na verdade, tudo esse tema, né, é sobre o racismo. Então, o racismo é isso, é uma ideologia de trazer privilégios para um grupo de pessoas, no caso, para os brancos, e tirar ou bloquear esse Impedir, né? privilégio. Eu acho que foi assim uma questão pior, que foi criada uma cultura de não merecimento. Eu acho que assim como os judeus na época do Holocausto, foi trabalhada essa cultura por trás de quem visse isso, não visse como tão ruim assim. O que acontece é o seguinte, né? A Bela falou sobre esse tempo, esse atraso. O que acontece? A história que se conta, né, é que os europeus chegaram na África, entraram, pegaram pretos, colocaram num navio e trouxeram para a América. E que depois fizeram um comércio daquilo, fazendo que outros negros vendessem os próprios irmãos, os próprios negros. Essa é a história que é contada. Mas, na verdade, os europeus tentaram, por muitos séculos, entrar na África. Não foi assim, 1500, vamos ali. Não, não foi assim. Já estavam tentando aquilo há muito tempo, de chegar a séculos mesmo, há muito tempo, e não conseguiam entrar, porque o povo africano, ele se defendia. Então, o que acontece? A ideia ali já era o quê? A gente vai entrar ali porque nós somos superiores. Que foi eu acho que o papel de Constantino de caracterizar as santidades como brancas, que o mínimo que a gente questiona na história, não tem como Jesus ser loiro do zóio azul, não tem. Mas foi um papel, eu acho que da Europa, de amenizar pro lado deles, que são pessoas, eles levavam pro lado espiritual, porque enquanto eu falo de política, as pessoas se opõem, enquanto eu falo de crença, as pessoas vão se opor. Mas se eu entro no ramo da espiritualidade, as pessoas se calam, porque elas têm medo de ir pro inferno, se é a vontade de Deus ou não. Então eles levavam sempre, né, um padre, um representante espiritual, né, que lógico que não, totalmente O que político. acontece assim, existia uma visão de que essa coisa da raça superior, isso já existia. E a questão de dominar, né? De dominar o outro para trabalhar para ser meu escravo. Então eles tentaram por muito tempo entrar na África e no momento, infelizmente, eles conseguiram entrar. Então eles conseguiram entrar, eles invadiram, eles começaram a usar todo a parte da guerra química, né, que foi as doenças. Depois veio a questão de que entraram com a cruz na mão. Então assim, vocês não são gente, vocês não são seres humanos. Nós somos superiores não só na cor, mas vocês não têm direito à salvação, vocês não são criaturas evoluídas, criaturas dignas, né? Então, o que acontece? O branco, quando entrou, ele também entrou com a cruz e ele falava que aquele povo era um povo que não tinha alma. Essa é a palavra, né? Eles falavam que os pretos não tinham alma, entendeu? Então começou aí a história toda do racismo. A Europa, ela perdeu muito questão dessas guerras de entrar na África. Inclusive tem país na África que não foi colonizado. O único país, né, que foi a Etiópia. A Etiópia não foi colonizada. A Itália tentou entrar, vários países tentaram entrar, mas os etíopes colocaram eles para fora. É por isso que assim, os italianos, eles têm, na maioria das pesquisas que a gente vê, é um dos países mais racistas do mundo. Até hoje. Eles têm a vergonha de ser aqui o único país, né, da Europa que não conseguiu colonizar um outro povo. Então eles têm isso marcado. Então até hoje eles têm um ódio. O racismo é um ódio, né? Ele está dentro dessas pessoas. E isso historicamente eles não têm como corromper essa parte da história. Felizmente é a única parte da história aí que está sendo contada certa. Então, o europeu chegou, ele dominou e ele falou: vocês não têm alma. Então, existiu também todo um trabalho, já era pensado. Por exemplo, existem estudos que dizem que os países da Europa fizeram um bloco
A Suíça que administrava o dinheiro. Isso a gente Isso está aí. falando de muitos anos atrás, não é agora. Estamos falando de antes dos espanhóis chegarem no Brasil, que nem foram os portugueses que chegaram lá, né? Foram os espanhóis. Então, assim, houve toda uma organização, houve todo um plano, todo um projeto. Por quê? Porque eles não tinham nenhum interesse, o interesse de domínio deles, digamos que é uma outra raça, né? De dominar uma outra raça, de dominar um outro povo, entendeu? Porque se eles chegassem lá e naqueles lugares as pessoas fossem brancas, eles não iam invadir, eles não iam escravizar. Fizeram isso porque eles viram que eles eram superiores àquele outro povo, por causa da cor. Isso é uma coisa que parece que as pessoas daquela época tinham isso muito na mente. E é claro, né, os europeus já tinham perdido guerras para povos africanos, mas os povos africanos não vieram aqui fazer esse domínio de escravidão. O racismo já existia e ele se fortificou através da cruz, através da igreja, através do cristianismo. Então, por exemplo, os próprios costumes, né, a própria crença daquele povo era ridicularizado. A forma que aquele povo tinha de fazer a sua devoção a Deus, ter sua entrega espiritual com Deus, foi totalmente anulada, né? Desvalorizada. No decorrer da história, esse povo sofreu isso, o povo indígena também sofreu, porque são povos que espiritualmente já estavam muito mais evoluídos que esse povo europeu, principalmente o povo indígena, né? Só do fato E deles não sair pelo mundo matando os outros já mostrava claramente isso, né? é, Porque é claro que existiam guerras, conflitos entre índios no entre Brasil, tribos, entre é, semelhantes, né? Assim, mas não existiam, do domínio total. existiam, e existiam também isso dentro da África. Tanto que, quando eles vieram, fala-se do nascimento da capoeira, né? A capoeira foi gerada na África, mas nasceu no Brasil. Porque a capoeira era uma forma de... Existia tribos que tinham conflito entre elas, que não se falavam, e que depois, quando foram presos, vieram no mesmo navio, tinham que conviver junto em terras brasileiras. E eles tinham que conviver juntos, só que assim, existia diferenças. Não podia brigar com o outro, não podia agredir o outro, não podia dominar o outro. Então a capoeira foi uma forma que os anciões ensinaram deles. Você pode brigar, você pode colocar sua raiva para fora, o outro que não é da mesma tribo que você, ou que não tem a mesma crença que você, mas através de uma dança. Você pode usar toda a sua força, você pode se exercitar. Então você vê que a capoeira tem golpes que eles não encostam. O pé passa, a mão passa perto, né? E eles têm que gingar para não ter o contato físico. Então a capoeira nasceu para isso, onde eles brigavam, realmente eles brigavam, só que com uma dança, né? E depois isso foi se espalhando. Então você vê como que um povo que está evoluído consegue resolver as diferenças sem ter que manifestar o ódio, né? Sem ter que tirar a vida do outro. E esse povo também perdeu a questão do idioma, porque a gente vê que ali no 1700, né, foi ali para 1700 que foi colocada aquela lei que eles não podiam falar mais o tupi-guarani, né? E nem os idiomas que vinham da África. Então, foi proibido. Então, assim, teve a extinção da língua. Para você ter uma ideia, quando eu estive na África, eu fiquei prestando muita atenção na forma com que eles falam o idioma nativo, né? Porque lá eles ainda têm o idioma nativo, ainda bem, né? E apesar da Europa estar fazendo um grande esforço para isso acabar. Mas quando um preto está falando um idioma europeu, parece que ele não está feliz falando. Não se encaixa na nossa boca. Esse idioma não se encaixa na nossa boca. Então, quando você vê eles falando o idioma deles, o dialeto deles, você vê como aquilo soa como música. É Parece que eles cantado, estão... né? Tem também uma questão muito onomatopeia, né? Eles fazem muitos sons, né? Eles fazem muitos sons. Eles têm muita coisa com o olhar, né? Às vezes, com o olhar, ele te fala uma frase inteira, com um som, né? Então, quando eles estão nesse momento, você fala, ok. Aí depois, quando eles vão falar com você em francês ou em inglês, né? Que era o idioma que eu me comunicava, parecia que estava falando forçado. Formatado, né? Então, assim, o idioma europeu não se encaixa nessa voz, né? Você vê os índios, né? Pega aí os índios falando o idioma deles, né? Porque muitos falam. Isso também foi uma coisa que foi guardada, né? Muitos índios guardaram isso e foram ensinando escondido, né? Para os filhos, né? Mesmo sendo proibido. E muitos africanos também. Mas você vê como é diferente, como sai, né? Como é doce. Então foi uma coisa que também foi o racismo, né? Que foi, né? É Quando você tira... desvalidação, né? Tipo assim, sua língua não vale, sua crença não vale, os seus costumes não vale, porque não se encaixa e complicado. Existiu muito esforço, né? A gente pode tirar uma ideia pelo que a gente vê hoje, a gente consegue ver visualmente
o que a Rússia faz com a Ucrânia. Como é que eles vão entrando pelas laterais. Eles têm sempre um target, né? Tem que chegar nesse centro, né? No centro, porque dominar o centro do país é sinal que as nossas forças já dominaram os flancos, né? A ideia toda da Europa era essa, chegar no coração da África, em algum ponto, né, de alguma marca, porque os europeus eles já tinham desenvolvido muito a questão de logística, a questão geográfica. Então eles sabiam aonde eles estavam entrando, até onde eles queriam ir. Mas isso não foi fácil. Hoje a gente vê uma guerra, hoje ela é automatizada. Você tem satélite e você consegue trabalhar com arma, não é só o ser humano contra o outro, como naquela época. Então, assim, só para você imaginar como é que funciona. Vai cercando, mas o exército principal vai até um certo ponto e o que eles fazem? Eles atacam os líderes. Atacando os líderes, eles enfraquecem toda uma comunidade. Existiam várias táticas de guerra. E isso demorou muito tempo para eles conseguirem dominar. Foram muito tempo de guerras travadas com o povo africano até que eles conseguissem entrar, né? E aí existem várias visões, né, de vários historiadores que eles tinham domínio de muitas doenças como a varíola, por exemplo, entre outras, que era onde eles entravam com pessoas doentes ou com o próprio vírus, e aquilo começava a se espalhar e começava a matar aquilo em cadeia. Então, assim, não existia vacina, não existia remédio. Aquilo matava milhares de pessoas. Então, aquilo já enfraquecia todo o sistema de defesa que eles tinham. Então, depois eles chegavam e aí o que acontecia? Muitas das vezes, que era a tática mais dos espanhóis, eles curavam os líderes e curavam os próprios curandeiros, porque as pessoas começavam a perder a fé porque o curandeiro já não conseguia mais dar um medicamento para a doença que ele tinha. Então, quando eles faziam isso, aí aquele povo via eles de uma outra forma. Ó, eles têm uma superioridade, não é a superioridade racial, não é a superioridade de De cor, nem poder, né? genética, biológica. É uma superioridade de alguma tecnologia que ele tem. Então, foi isso. E por muito e muito tempo, também foi colocado, tem alguns livros, né, que nos falam muito sobre isso, que é a questão que o europeu ele foi beneficiado por estar num continente onde ele tem uma estabilidade climática, muitos países têm uma estabilidade climática maior, e ele tinha muito acesso a muitas matérias-primas para construir, para desenvolver, para criar a logística, e esses lugares não, porque as pessoas, muita gente fala, né, mas a África é tão grande, tem tanta terra, por que eles não plantam? Por que eles passam fome? Aquelas piadas, né, que até não vou falar o nome, mas até alguns candidatos, presidente do Brasil, têm falado, e na Europa também. Os políticos aqui também sempre relacionam a África como um lugar que não tem vida pensante. Então, assim, tem lugares que tem muita chuva, ou se tem muito, muito calor. Por exemplo, eu estava em Burkina Faso. Burkina Faso faz 48 graus. Você acorda de manhã, você acorda tipo 7 da manhã, tá 40 graus. As plantas não conseguem crescer naquele ambiente. E às vezes tem lugar que vai chover uma, duas vezes no ano. Só que é engraçado que quando chove, no outro dia você já vê tudo verde, já a terra ela não está desgastada, é muito produtivo. Então, quando chove um pouquinho no outro dia, aquilo já está crescendo, que é impressionante. Tem essa questão climática em muitos lugares. A África não tem a tecnologia que os países europeus, que países também como o Brasil, como outros países da América do Sul, de outros continentes também têm, em relação ao desenvolvimento da parte da agricultura de massa, né? Que é o maquinário, você conseguir arar uma terra em uma quantidade suficiente para você plantar, para você alimentar uma população grande. Desde o momento que você depende só do braçal, isso fica muito difícil, né? Não tem nem como Então, extrair água sem então maquinário. são recursos que existem, mas você imagina que eu não conheço a África toda, né? Então é difícil falar só África, né? Porque muita gente fala África, as pessoas são 54 países, né? Que É muito lugar da África a grande. gente está É. falando, né? Então eu posso falar assim da região que eu conheço na parte ocidental, por exemplo, a tecnologia que existe ali de construção, a tecnologia que existe ali de agricultura, desses setores da construção civil, é dominada por europeus. Então, Mas eu acho assim, que, desculpa cortar rapidinho, mas eu acho que isso é proposital também, né? Porque eu vi documentários sobre a colonização dos Estados Unidos para eles modificarem até mesmo o clima de lá. Eles acabaram com florestas, que é a parte ali de Dakota, tal, que é deserto hoje, não era antes. Então, essa estrutura florestal, a partir do momento que você descobre que esse ecossistema ele traz uma umidificação para o ar, ele traz uma irrigação para o solo, e você retira esse conhecimento, a próxima geração já não vai ter mais aquilo, mais essa ciência, essa sabedoria. E em saber hoje
Não precisa de muita tecnologia. Eu vejo que está cada vez mais falando sobre isso, de plantar florestas, porque tem até estudos que falam que a floresta amazônica ela foi plantada por pessoas. Ela Tem não, um livro, desculpa. que é o livro, existe um livro que nos ensina muito, que chama 1499, que é como era a nossa terra, que hoje tem o nome de Brasil, antes da chegada ali dos espanhóis, e os espanhóis não dominaram, não somos colonizados por espanhóis porque existiu o Tratado de Tordesilhas, aquela parte pertencia não, né? Para eles pertencia a Portugal, né? Mas na verdade nunca pertenceu a eles. Ele Então chegou esse em Pernambuco, eu acho que 3 meses depois chegou Cabral na Bahia, então eles é, tinham colonizado mais espaços no Tratado de Tordesilhas e como ele só estava em cima do Brasil, não foi isso? Então que eles não puderam reclamar a coroa, enfim, perderam para Portugal por isso, não foi? exatamente. Então, o que que acontece? Esse livro ele fala que como esse nosso povo, né, ele tinha uma evolução já muito mais espiritual, ele tinha o domínio da pecuária, né, ele tinha um domínio agrícola, ele tinha um domínio de localização. Você imagina que viajar por aqueles tantos rios, então já existia o domínio da navegação também, da construção de pequenas embarcações para viajar. E já existia o comércio. Então, por exemplo, tudo que se produzia também era vendido, também muita coisa era comprada. Então, por exemplo, esse povo ele viajava para o Equador, viajava para a Bolívia, E viajava lembrando, para outros países rapidinho, para poder. rapidinho, Oi? e lembrando que em 1400 ali, o meio de transporte top que existia era a navegação, porque era o meio mais rápido, porque terra demorava uma eternidade para chegar, tinha os obstáculos, tinha outros povos, às vezes você tinha que deparar com outros habitantes e tal, e poderia gerar um conflito ou um atraso, mas a navegação, até aqui mesmo na Inglaterra, 1400 era top nas paradas do bagulho. E um país que tem isso desenvolvido já era um país bem estruturado, né? Com certeza. Então, assim, esse livro ele fala que existia o comércio, que eles tinham também mecanismo de defesa, eles tinham proteção, eles já dominavam a pintura, a música já estava ali presente, o teatro já estava ali presente, já existia formas de se expressar artisticamente. Hoje, o que acontece, né? Existe domínio das tecnologias, né? Porque o Brasil hoje compra muita tecnologia. O Brasil não tem um grande desenvolvimento em tecnologia. E muitos países africanos também não. Por exemplo, as construtoras, as grandes empresas, né, os grandes grupos que dominam o plantio, o cultivo e a venda de alimento também são europeus. Então essa tal da independência, né, que alguns países foi ali em 1960, na África, outros em 1970, né, você vê o quanto de atraso aconteceu com esses países em questão da independência, né, de poder falar, não, somos um país independente, né? Tem países que estão há 45, 46 anos que pode-se dizer que são independentes. Então, o que que acontece? Existe um domínio, por exemplo, vamos falar da Costa do Marfim. A Costa do Marfim é o maior produtor de cacau. Do cacau é tudo de bom, chocolate e outros derivados. E, por exemplo, em algumas comunidades que eu estive, eu conheci pessoas que nunca tinham comido chocolate. A Costa do Marfim também tem uma grande exportação, produção, plantio, exportação de café. Então, assim, você vê que, por exemplo, em alguns países africanos não são muito chegados a doce, porque eles não tiveram essa coisa da infância como a gente, de desde pequeno doce, doce, eu quero doce, chocolate, bala. Então eles não têm essa cultura, eles não tiveram esse acesso. Então, por exemplo, eu exibi um filme uma vez numa associação e a gente exibiu o filme, foi a primeira vez que eles tiveram contato para assistir um filme, né, projetado, né, como se fosse uma sala de cinema. Muitos pela primeira vez comeram pipoca, mas o que foi mais impressionante foi o bolo de chocolate. As crianças perguntaram o que que era aquilo, que era tão gostoso. Eu estava assim totalmente inocente, assim, falei, como assim, né? Estão brincando com a minha cara. Então foi onde eu vi que a coisa é muito grave. A gente está falando de que um país que tem a maior porcentagem de uma matéria-prima poderia fazer com que aquele país fosse uma potência hoje, se ele tivesse o domínio daquilo, mas não, é um país pobre. Então, assim, todas essas histórias que a gente ouve falar de pobreza, eu conheci muitos jornalistas na África que estavam ali de passagem, que estavam de férias, ou que foi ali para fazer uma entrevista com algum político, alguma celebridade, né? Alguma família rica que mora ali, porque existem as famílias ricas que dominam, São né, o muito mundo das ricos, né? São são super muito ricos. ricos. É totalmente
uma diferença muito extrema. O que acontece? Uma vez eu escrevi uma reportagem para uma revista da Irlanda e conheci uma jornalista que já tinha escrito para essa mesma revista da Irlanda e ela falou assim, olha, o seu texto é muito tendencioso e ele não é verdade, porque ninguém mais morre de fome. Ela falou, ninguém mais morre de fome na África, né? Então, assim, eu falei assim, olha, se você andar 3 quilômetros a mais do que você está acostumado a andar no seu carro de luxo, você vai ver que existe fome aqui. Então, assim, existe muito o turismo nesses países, que são lindos, esses lugares. O turismo também, ele bloqueia o acesso das pessoas a ver esse outro lado do país. Pra você tem uma ideia, tem o centro de algumas cidades, de cidades grandes, é construído de uma forma com que, por exemplo, a parte de trás dos apartamentos, os prédios mais altos, que dariam acesso a ver, né, a ter um horizonte de visão, não tem janela, justamente para as pessoas entrarem ali e só verem para o lado onde está o mar, a paisagem, a questão paradisíaca. E atrás tem uma favela, uma comunidade, mas as pessoas estão ali a 500 metros daquela pobreza, mas elas não veem. Então muita gente fala: eu estive na África, eu não vi pobreza. Eu já tive várias discussões com europeus de vários países que falaram: eu estive lá, eu não vi nada. Isso é mito, isso é história. Você está falando de um lugar muito isolado. Então existe sim a comunidade que eu estava, esse documentário que eu fiz, que consegui aí ter um reconhecimento nos Estados Unidos desse filme, ele mostra essa realidade, né? Que tem pessoas que elas vivem com um copo de água por dia. E é água do mar, água salgada. Você imagina uma mulher grávida passar uma gestação tomando água salgada. Então, assim, existe a questão. Tudo que a gente está falando está ligado também à religião. Essa parte toda do cristianismo que entrou e o islamismo que ficou. Porque o cristianismo não teve proporções grandes de entrar na África, mas o islamismo está lá. Então, assim, toda essa questão do cacau, toda essa questão da pobreza, existe uma manutenção por parte da Europa e existe também uma manutenção por parte da religião, E eu né? vejo isso aqui também. Eu vejo a Rússia entrou na Ucrânia porque a Ucrânia era um país, entre os países, um país pobre. Por quê? Eles foram condicionados a ser pobre. Não tem incentivo, não tem alianças, não tem essa troca de favores que nem tem com os Estados Unidos, com França, a Torre Eiffel, a Estátua da Liberdade. São construções físicas de alianças feitas entre eles, né? E você vê isso em qualquer parte do mundo. Mas você vê os países excluídos, países que geralmente esses países são os ricos em solo, em matéria-prima. Então é proposital, acredito eu, vendo a história, que esses países são feitos para serem dominados. Então eles acabam cercando a tecnologia de chegar lá. Se chega, ela não é tão eficiente conforme as demais. Tem esse atraso na tecnologia, no descobrir como país, como independente, e tem essa reinfestação, né? Que eles chegam de novo, e de novo, e de novo. Muitos lugares até trazendo essa, como eu posso dizer, no Vietnã, a guerra do Vietnã. Eu conheço aqui uma moça que ela é vietnamita, e ela contou o outro lado da história, que foi o país era rico, era um dos países mais evoluídos da época, e ele foi tomado por causa do quê? Porque era um solo fértil, ele tem as qualidades. Esses países da África, fácil para eles manterem eles assim, nesse estado, porque é mais barato o cacau, sai mais barato, os acordos são mais fáceis, porque eu vejo essa repetição em vários lugares, né? Eu vejo até no povo brasileiro, troca o voto por uma cesta básica, por exemplo. É A questão reflexo da de achar que nunca vai ter e achar que não tem o direito de ter e não desenvolver aquilo entre eles, que é difícil, eu sei, e não ter apoio dos outros países. E quando tem, não é apoio, é empréstimo, igual está acontecendo com a Ucrânia. Os países não estão oferecendo, né, ajuda, eles estão oferecendo empréstimos. Então, o próximo passo ali vai ser conquista. a questão assim, o Vietnã ele teve a China que pegou, os Estados Unidos e a França. Então o Vietnã ele foi dominado por asiáticos e depois por europeus. E aí chegou um momento entre a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, né, a França e os Estados Unidos lutando ali, né, que foi onde dividiu, né, Vietnã Norte e Vietnã Sul. E o povo do Vietnã, ele tem muito da filosofia do povo da Etiópia. Eles não aceitaram ser colonizados. Eles lutaram, mesmo tendo ali um exército muito mais forte chinês, francês, americano, eles lutaram. Hoje estão na paz, mas eles eram pessoas da guerrilha. Então eles colocaram para fora chineses, franceses e americanos. E eles não aceitaram nenhum outro idioma lá dentro. Se você for no Vietnã hoje
e chegar lá achando, eu vou chegar lá, vou falar inglês, esquece. Não adianta você falar inglês. Nem no hotel 1 estrela, 2, 3, 4 ou 5. Você vai ter que usar um tradutor e vai ter que colocar o seu tradutor para falar com as pessoas. Por quê? Porque eles não aceitaram, sofreram tanto, eles não aceitaram a entrada de um outro idioma. O Vietnã se reconstruiu e depois teve os Estados Unidos que tentou de novo, né, dominar, não conseguiu, perdeu a guerra do Vietnã, que é a história que eles não contam. Tem amigos que foram no Vietnã e falaram, é um paraíso, entendeu? Me enviaram foto, tal. Então eu conheço um pouco da história do Vietnã. E eu entrei, antes de eu ir para a África, o meu foco era ir para a Índia ou para o Vietnã. Mas aí com a pandemia, eu não consegui ir para a Ásia, aí eu fui para a África. Porque o Vietnã tem muitas ONGs lá, né, onde você consegue trabalhar para eles e ter moradia, ter até uma ajuda de custo. E são muitas ONGs francesas e americanas que estão lá no Vietnã, mas a comunicação é todo no idioma do Vietnã. Porque você manda um e-mail em inglês, mesmo uma ONG francesa, uma ONG americana, te responde no idioma local lá. Então, eles não deixaram a colonização penetrar nas raízes do país. A questão da Ucrânia, ela mostra que a Europa ela forçou a Ucrânia a quebrar um acordo com a Rússia a troco de uma entrada na União Europeia. Então, assim, a Rússia foi o país que se separou, né? Foi aquele bloco todo Da União, se separou, União Soviética, né? mas, por exemplo, quando a Alemanha invadiu aquele bloco, Kiev foi o lugar onde, se você for olhar nos dados da guerra, foi o lugar onde mais morreram pessoas na Segunda Guerra Mundial. Foi em Kiev. E quem tirou o exército alemão de lá foram os russos. Então, existia uma questão de um agradecimento daquele povo com os russos. Isso foi gerando muitos laços, mas aí existe sempre a questão da ambição. A União Europeia ela esperou, onde a Rússia passou todo o gasoduto por dentro da Ucrânia. Quando isso ficou pronto, a OTAN, né, a Europa e os Estados Unidos, quis dominar a Ucrânia. Por quê? Porque ali passa esse gasoduto. Então, eles poderiam taxar os preços que eles quisessem. E existe uma coisa: o Hitler, que foi um demônio assim, né, para a humanidade, quando ele assumiu o poder na Alemanha, ele era muito jovem. Existia cúpulas dos países mais ricos que se reuniam de tantas em tantas décadas. E durante aquela época, a Alemanha era uma potência. E o Hitler não foi chamado para essa reunião porque achavam ele inexperiente. E ali só estavam os presidentes das maiores nações, as nações mais ricas. E isso foi uma ofensa para o Hitler. E o Hitler, foi daí que ele falou, não, nós somos superiores, nós temos mais dinheiro, nós somos melhores em várias coisas. Foi daí que surgiu na cabeça dele criar a guerra. Porque ele falou assim, não, por que só tem essas pessoas e muitos deles são judeus? Isso que criou esse problema. E com o Putin foi a mesma coisa. Há 16 anos atrás, teve novamente essa reunião desse grupo, 14 anos atrás, se não me engano, desse grupo de vários países, de vários presidentes, para poder fazer o quê? O que nós vamos tomar de decisão para melhorar o mundo, para enriquecer, para trazer benefício? Uma reunião de âmbito global. E o Putin não foi chamado, porque disseram para ele que ele não tinha experiência suficiente para estar ali para tomar decisões sobre o futuro do mundo. Então, isso também criou uma ira nele. Tem vários jornalistas, inclusive aqui portugueses, que falam que o Putin, depois desse momento, ele se transformou num Hitler. Ele começou a planejar, porque foram as mesmas palavras que eles falaram por Hitler. Então, você imagina um presidente de uma nação que tem quase 1 bilhão de pessoas não ter relevância numa reunião que vai trazer destino para o mundo, né? Ele tem ali o quê? Sei lá, 40% da população, 30% da população global está ali no país dele. E ele não pode falar. Então, isso foi um dos motivos. E aí entrou a questão toda de que você imagina que se a Rússia fizesse um acordo com o México, os Estados Unidos não ia permitir. Está no quintal, né? É o vizinho. E os Estados Unidos quis fazer isso com o vizinho da Rússia. Assim, é aquela promessa. Existe a questão da religião, porque o Zelensky é o primeiro presidente ucraniano que é judeu. Então, isso tem um valor também. Então, são vários fatores aí que existe dessa guerra. Nada justifica uma guerra, mas, infelizmente, era o resultado que quem começou, isso começou nos bastidores. Então, eles já conhecendo, sabe da Guerra Fria, como é que foi, sabe de todas essas histórias das bombas nucleares, da ameaça, das brigas Rússia, Estados Unidos. Só assim, para finalizar, você imagina que eles fizeram uma promessa para a Ucrânia, né? Ou a Ucrânia fez um pedido de entrada na União Europeia, e isso foi onde balançou as estruturas da Rússia. Já se conhece o histórico Rússia versus Estados Unidos. Por quê? Porque existem pesquisas que, por exemplo, até 1970, 1980, começaram a fazer uma pesquisa
pesquisa global, perguntando às pessoas quem é que ganhou a Segunda Guerra Mundial. Então, até meados de 1980, 60% falaram que foi a Rússia, que realmente foi, né? Porque foi o país que mais teve baixas e foi o país que chegou primeiro a Berlim. Depois disso, fizeram uma pesquisa, os Estados Unidos avançou com o cinema, com toda a estrutura do patriotismo, os filmes de guerra, jogos, né? Você vê os jogos de guerra, Estados Unidos versus Rússia, Estados Unidos versus China. Depois disso, fizeram uma pesquisa nos anos 2000, virada do século. A pesquisa dizia que os Estados Unidos ganhou a Segunda Guerra Mundial. Então, os Estados Unidos, ele investiu nisso, investiu nessa questão toda da colonização. Os Estados Unidos colonizou também. Se você pegar toda essa parte, você até falou aí, Dallas, Texas, esses lugares. Se você vê, os Estados Unidos, ele roubou, acho que 30%, 40% do México. Se você pegar os nomes de várias cidades americanas, são nomes hispânicos. A questão do domínio do homem, ela começou com racismo, foi tendo uma migração que já é xenofobia, já é gordofobia, né? Porque você está falando dos hospitais das mulheres pretas. Existe também questão contra as mulheres gordas, não tem uma maca. As pessoas não conseguem entrar no ônibus, que é desse tamanhozinho a porta. Você não consegue passar numa catraca de metrô, você não consegue passar na catraca do ônibus. Como é que essas pessoas pensam? Como dificultar a vida de uma classe? Como dificultar a vida da minoria? Não vou dar endereço, não vou dar acesso. Excluindo, né? Eu vou deixar o hospital mais próximo, dezenas de quilômetros de distância. Eu não vou dar ônibus para eles. É uma vez por dia um ônibus. Não vai ter linha de metrô. É tudo isso, entendeu? Então, assim, estamos falando mesmo de uma coisa ideológica. E o outro lado, o colorismo, não tem? Porque o que acontece muito? Essas mudanças grandes acontecem por gerações. Numa geração, a história era essa. E facilmente mudada. Na próxima geração, a história é outra. E hoje a gente ainda tem até um pouco mais de acesso, mas esse acesso ele fica muito perdido, porque tem teorias que confirmam todas as coisas. Então, se eu quero alguma coisa para confirmar aquilo que eu acredito, eu vou encontrar, porque tem todas as teorias, né? E elas são até muito convincentes. Mas eu vejo essa estruturação da história dela ser recontada de geração em geração, a ponto das pessoas não perceberem essa mudança, ela é muito agravante. E eu acho que dentro a gente fala assim, não, chega, tem alguma coisa errada na história, não tá certo isso, vamos acordar para isso, e vem aquele ponto de se marcar ali, de começar uma nova história. Você falou do colorismo, e eu vejo o colorismo como um desses pontos, de marcar e O ver que é colorismo? Colorismo é quando, Nossa, você é moreno, não é preto. O que é colorismo? É isso? Tem alguma coisa a ver ou não? tem tudo a ver. O que acontece? Primeiro, falar do livro, um livro que é muito legal citar aqui, que é Armas, Germes e Aço. Fala muito sobre a questão aí da colonização e por que existe tantas diferenças, por que tal lugar é mais pobre, por que tal lugar é mais rico. É um livro também que fala muito da parte genética, que já foi provado já, né, que existe povos que geneticamente são mais fortes, são mais resistentes, são mais adaptáveis. E isso está na África. Os africanos, eles têm uma questão de adaptação muito maior do que os brancos. Então, assim, é uma coisa que também vários homens brancos também quiseram exterminar justamente por isso. Isso é provado cientificamente. Não quer dizer que é uma raça superior, que são superiores, Não, mas isso é o início da humanidade, foi na África, né? E e eles se assim, adaptavam a climas extremos e migrações num tempo onde você imigra caminhando, enfim, não, exatamente. enfim, fome, enfim. O que acontece? O plano do embranquecimento ele também vem com muitas situações. Primeira situação que é cultural, que por exemplo, a nossa música hoje, eu falo muito, sou professor de música aqui, eu falo muito do reconhecimento do funk, né, que muita gente não gosta. Mas assim, é a nossa música. E por que tem essa briga com o funk? Teve essa briga com o samba, que é o nosso ritmo, nascido na Bahia, os pretos, mas que já vem de origem de coisas lá da África. E depois embranqueceram o samba. Fizeram a bossa nova, né? Que é o quê? O branco ele quer usufruir de alguma coisa, então ele transforma aquilo em algo, ele muda o nome para ser de elite. O Emicida fala que isso não é elite nenhuma, né? Mas a gente sabe do quem a gente está falando. Então criaram a bossa nova. Só que assim, a bossa nova é um samba. Só que é um samba de branco, né? Musicalmente falando, é um samba. Então assim, começou ali. Por quê? Porque você desestrutura um povo, né? Uma comunidade. Então assim, o samba se espalhou pelos morros e aí o preconceito com o samba veio a bossa nova. O embranquecimento, se você for analisar, uma coisa que é importante, seleção brasileira. Qual foi a seleção brasileira? Não sei se vocês acompanham futebol, que era mais forte. A Foi seleção que era? penta do Pelé. Qual? do Do Pelé. Pelé, Que ano que foi? que ganhava de 1950. Rivaldo, Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho Não, e mas não, só Marcos. tô falando assim da questão da história, 1958, década de 60. O que acontece? Naquela época, tinha 2 brancos na seleção, 9 eram pretos. Hoje, me diz quantos pretos tem na seleção brasileira. O embranquecimento, ele chegou
a Sueli Carneiro que fala isso. O domínio dessa elite é tão forte, eles preferem perder a Copa, mas desfilar homens brancos na Copa do Mundo. Então, o embranquecimento está aí. As peneiras de futebol hoje estão cada vez mais afastadas das comunidades. Cada vez mais se tem acesso à escolinha de futebol. Para você fazer uma peneira, você tem que pertencer a uma escolinha de futebol. A escola de futebol tem uma mensalidade. Quem consegue pagar uma mensalidade? São Tem que ser da caríssimas. escola A, B ou C. E de Não que avanço. um time todo branco seria mais fraco. Não é isso. Ah, não, mas é porque assim, tem muita molecada nas comunidades que jogam muito, sabe? Mas não tem acesso às peneiras, não tem como participar. Não E tem eu vou mais te acesso. falar, tem muito jogador bom em todo lugar. Só que entra mais branco por quê? Porque pelo poder aquisitivo, você tá pagando ali uma escolinha do São Paulo e aí, beleza, você vai ficar Claro. mais visto, claro. Mas Transporte, a investimento. molecada da comunidade joga pra caramba, sabe? Não é nem questão de físico, né? Isso é que a galera joga bem mesmo. E essa galera joga descalço na rua, sabe? É outro nível, mano. O pai do Neymar falou uma vez, cortaram, ele estava ao vivo falando. Ele falou assim: eu pagava R$ 6.000 por mês. Ele falou, Caraca. eu pagava Como ele, R$ 6.000 por mês, entendeu? Ele ele falou, tipo pagava isso na assim, escolinha do Santos? teve uma época que ele chegou a pagar. Depois que eles falaram, não, É. Aí viram que o Neymar era talentoso e tal. é, Se ele porque não eles não tivesse têm. dinheiro, ninguém saberia quem é o Neymar, então. O pai dele, e assim, aí cortaram o pai dele, não deixaram de falar mais, entendeu? Eu acho que depois também falaram com ele, ó, não fala mais isso. Depois ele já contou uma outra história, não é bem isso, tal. Tá vendo? A gente nem ia ter conhecido o Neymar, cara. O Neymar nem. Então, por exemplo, você Se ele vê fosse que. pobre. E o Neymar, você vê que eles fazem uma coisa do Neymar e deixam ele mais claro nas publicidades. Deixa, é verdade. Deixa ele, quando ele estava no Santos, ele pegava no sol ali, né? Oral e tal, né? Você vê que ele tinha a questão da melanina nele estava mais presente. E agora você vê, né? Na Europa ele tá mais clarinho, né? Enfim, né? São coisas que a gente vai vendo, o próprio sistema vai fazendo as pessoas ficarem mais claras, Eles né? forçam a pessoa a optar por isso, porque não tem outra alternativa, não tem outra É, saída. é o sistema, É. né? Isso é o sistema e a gente está aqui para combater ele, entendeu? Infelizmente, o Neymar não é um ativista, né? Não, infelizmente. Mas acho que ele nem Infelizmente. Infelizmente, pode, né? Ah, Certeza porra. que deve ter no contrato do. ele é livre. Ele é Ele é livre. livre, eu acho também que ele pode, cara. Se ele fosse ativista, ele falaria o que ele quisesse, mas assim, A gente teve, a ele não gente teve, sei qual que é a dele, cara. a gente teve um grande exemplo, foi o Maradona. Esse foi o cara, né? Que começou a mostrar que se ele falasse, o bicho pegava. Aí teve o Sócrates. Aí o argentino ensinou isso. E aí teve o Sócrates, teve o Casagrande, né? Tanto que o Casagrande agora saiu da Globo, porque ele começou a falar de política muito nas entrevistas com alguns jogadores. Você não vai se posicionar, né? E tiraram ele, porque ele seria o comentarista da Copa. Você imagina esse homem na Copa do Mundo. A gente não sabe o resultado da eleição. Mas imagina um homem desse na Copa do Mundo. Ele não tem a língua presa, né? Se ele fala alguma coisa. Então a gente viu que tiraram o cara. É assim, é todo um sistema que hoje existe combate. Então, o embranquecimento, ele é uma coisa muito forte. E esse embranquecimento, ele criou uma coisa que é o quê? Não, vamos separar esse pessoal aí que está muito difícil. Então, se misturaram, quem é que é preto, quem é que é branco. E aí começaram com o tal do pardo, caboclo, né, toda essa história. Mas, na verdade, isso foi só para denominar assim, quem está mais na periferia e quem está mais perto do centro. Quem está mais longe é o preto. Quem está no meio é o pardo. No centro está o branco. Então, pra você ter uma ideia, né, o fator cultural, como é que ele é importante. Em 1980, apenas 5% dos brasileiros se declaravam pretos. 5%. 1% se declarava índio. Com o avanço da música, o samba teve um crescimento, o rap teve um crescimento. A gente tem aí os Racionais, né? Os Racionais fizeram o preto assumir que era preto. É né? muito necessário Racionais. Olha só, 10 anos depois de Mano Brown, 35% dos brasileiros já falavam que eram pretos. Por quê? Porque ele falava, né? Ele falava isso na letra dele. Então, como isso influenciou? E foi a época que isso começou a ser tirado da rádio. As rádios começaram a tirar. Vamos ter que fazer um outro ritmo. Chegar aqui, porque o rock americano, o rock inglês já não tá, pop também já não tá. Né? Porque a música brasileira, ela vai na metamorfose. Começa a entrar muita música estrangeira, a música brasileira se transforma em alguma coisa e vai para o topo, né? E você pode ver que a maioria são artistas pretos, ou de origem, também não dá para generalizar a coisa. E no Brasil todo mundo tem preto no sangue, né? Assim, É, não, se reconhecer fora disso é ilusão.
É claro, mas assim, a questão do colorismo ela tá naquela questão que isso foi criado por branco, não foi criado por preto. Então, assim, essa coisa da cor, você é mais claro, você é marronzinho, você é moreno, esse é mais preto, não, esse realmente é preto e esse aqui é branco, essa coisa, né? Olha, branco não pode falar que. Branco nunca pode chamar o outro de preto, mas preto pode chamar o outro de preto. Essas coisas, né? As coisas ridículas que acontecem. Então foi criada essa coisa toda. Que, por exemplo, o preto não pode aceitar colorismo, porque ele vai aceitar o embranquecimento. Então, existe muitos, né, muita gente que fala que se você é ativista, você não pode casar com uma mulher branca. Então, por exemplo, o Emicida, ele, que é o tal do palmiteiro, inventaram esse termo agora. O preto, quando casa com uma branca, ele é palmiteiro, né? Então, assim, você vê que são coisas que, tipo assim, o índio, o preto, ele não tem tempo para ficar com esse tipo de conversa, de pôr no nome no irmão dele, no primo dele, entendeu? É para Que teve. descaracterizar a ação de qualquer forma que É, seja, né? então tem esses termos, tem essas coisas todas. Então, assim, o que existe é branco, vermelho, preto e amarelo. Porque, assim, na Ásia também eles passam por isso. Que amarelo com branco é isso, com preto é isso. E no Brasil passamos por essas coisas, né? Hoje, por exemplo, quem mais mata no Brasil é a polícia. E a polícia, por exemplo, até os anos 2000, ela matava um preto a cada 5 minutos. Hoje, na conversa entre os policiais, eles dizem que eles matam um pardo por minuto. Esse tal de, quando você fala preto, pardo, caboclo, essas coisas todas, são coisas que foram criadas para poder, visualmente, o sistema falar, olha, aquele ali preto, mas tem a mãe é branca ou o pai é branco, então deixa passar, tem branco Não na é família. culpado, né? A culpa vem aí. O presídio está aí É, para mostrar isso. Às vezes não tem nem deixa sentença. passar, deixa Aham. passar, porque tem alguém na família é branco. Que eu ouvia isso. E eu ouvia, você não é preto. Muitas vezes eu ouvia que eu não era preto. Olha o seu cabelo, você não é preto, né? Então, assim, eu nunca tive problema de autoestima. Mas se você analisar, a maioria, assim, existe uma questão muito grande que os racionais colocaram para o povo preto, né, se apresentar, né? Somos mesmos pretos, assumir e ir de frente. Então isso mexeu muito com a autoestima das pessoas. Cabelo, poxa, posso usar o cabelo como eu quero, né? Foi através dos artistas, a importância de você ter artistas que te representam, escritores, músicos, enfim. E também em outras áreas, né? Você ter alguém na ciência que te representa. A gente tem o Siddhartha hoje, que é um cara que nos representa, né, toda nessa parte, entre outras coisas. E, por exemplo, a mulher preta sofreu muito mais. Então, assim, para estudar, para poder votar, para poder ter voz. Então, assim, o preconceito das meninas crescerem, ter que cortar o cabelo muito curto, muitas vezes, porque senão chega na escola, fala que o cabelo é duro, ou puxam o cabelo. Brasileiro, preto, preta, né, sofreu, além de toda essa ideologia que ainda existe e que está crescendo, infelizmente, com o governo que a gente tem hoje, sofreu muito a questão. Desgoverno, né? Outro dia, né, a gente estava conversando sobre a questão da Anitta, uma mulher branca publicou lá, nossa, será que essa mulher fez rinoplastia? Tá diferente, olha essa foto de 10 anos atrás e da agora, né? Então, quantas pessoas estão preocupadas com essa questão, né? E você ainda falou, mas poxa, e as estrelas Xuxa, Vera Fischer, Angélica, todas essas, as louras principalmente, quantas plásticas elas fazem anualmente? Então, assim, a gente tem hoje um cenário que a gente não tem um jornalista negro no Brasil que possa falar, informar os outros pretos. Nós dependemos muito das redes sociais, a gente depende muito dos meios externos, que a gente não tem uma voz hoje no Brasil. A gente tem muita gente na música, como o Mano Brown, o Criolo, o Emicida, a gente tem pessoas também públicas, né, da GL10, Sueli Eu vi Carneiro. um, eu vi um relato, uma história de uma garota que ficou toda feliz de ver a Maju apresentando o Jornal Nacional, porque a Maju tinha o cabelo igual o dela, sabe? Tem a mesma cor que ela e ela se sentiu super representada. É muito importante essa representação que os artistas, os jornalistas, as pessoas públicas têm para com o povo. Porque você vê, por exemplo, eu estava na África uma vez, numa comunidade, e eles ganharam uma televisão antiga de tubo, assim, e foram ligar aquilo, e só funcionava um canal, e era um canal francês, e só tinha pessoas brancas apresentando o jornal do país deles. E tem muitos Então, negros na França, então, assim, tem, não, mas assim, estou falando, não tem espaço, né? estava em Abidjan, capital da Costa do Marfim, capital econômica, né, da Costa do Marfim, tinha lá um telejornal do país deles, com dois franceses falando, branco. Então, assim, isso vai gerar uma questão que é a tal da superioridade que se coloca muito. Começa visual, depois ela começa com acesso que você não vai ter. Existem vários grupos hoje que falam sobre a questão do colorismo, né, que a gente estava falando, que
os pretos não se misturarem. Começou nos Estados Unidos, onde tem grupo, tem pessoas que são religião, né? Você é expulso de casa se você chegar com uma branca lá. Na Bahia tem acontecido isso também. E isso está se espalhando, entendeu? Então, isso daí é uma coisa que é perigosa, porque a gente se relaciona quando tem amor. Isso é uma armadilha. O povo preto ele não pode cair nessa questão criada por branco, que você não pode se relacionar. Existe hoje, a gente está falando de um ano de eleição, que tem partidos, os partidos que estão aí agora na frente da eleição, existem partidos aí que, se você for do partido A, você não pode se relacionar com quem é do partido B. Se você trabalhar para tal partido, você tem que mandar um currículo para trabalhar em tal partido. E é analisado, se você tem um cônjuge, né, que se relaciona com você, quem ela vota. Nós estamos nesse nível hoje, né, que você não consegue um emprego, às vezes porque você vota no A e a sua mulher vota no B, então não pode. Ou a sua namorada, né? Então, assim, estamos nesse nível. E existem os níveis também, onde você, poxa, para você trabalhar aqui na nossa ONG, nossa instituição, você não pode se relacionar com uma mulher branca. Existe esse extremismo, que é uma coisa que os brancos fizeram. As mulheres brancas, muitas mulheres brancas, não sei se vocês passaram por isso, mas de ouvir alguém falar assim, olha, preto aqui não, em casa não quero saber de preto aqui em casa, né? Então, muita mulher branca ouviu o avô, ouviu o pai dizer, podia namorar quem quisesse, desde que não fosse preto. Então, agora a gente vê esse cenário aí todo remexido contra a gente. Então, assim, eu tenho amigos, pessoas que são pensadores, que são a favor dessa ideologia. Não, é assim, se você tem uma liberdade de casar com uma branca, ou de se conviver com uma branca, desde que você não seja ativista da causa. Se você for ativista da causa, não que você esteja com alguém do outro lado. Então, assim, estão trazendo para a gente, que é muito perigoso, que essa geração agora está muito mal abastecida de educação. E as redes sociais estão muito aceleradas nessa questão Manobras, né? dessas manobras. Então é isso, assim, existe essa domesticação, ela continua, isso é plano político mesmo, infelizmente, independente de quem esteja lá no poder, ainda não conseguiu quebrar isso. A gente nunca teve um governante que realmente conseguiu quebrar isso. O povo preto ele precisa de representatividade, né? Ele precisa ter lá alguém, um índio ou um preto, que esteja ali na presidência, esteja ali no comando, alguém que esteja também preparado para estar ali. Então a gente precisa disso. Um vereador, um professor, um médico, um prefeito, um governador, um deputado, senador, na hierarquia completa, né? Essa é a minha opinião. Nós somos linha de frente, né? Já fomos linha de frente para tantas coisas ruins. Na guerra, colocaram os pretos para morrer em frente ao exército alemão. Quando teve guerra interna no Brasil, foi assim que o povo gaúcho fez, com uma forma de se proteger, colocou os pretos na linha de frente, com um plano também de nos exterminar. E é isso que acontece hoje, né? A gente está falando de guerra, né? Ucrânia. Se você for ver, hoje acontece 22 guerras na África, que morre muito mais gente e ninguém fala. E são guerras antigas, né? São guerras assim que está há Não, muito tem tempo guerras acontecendo. atuais. Atuais. Tem guerras que começaram esse ano, onde os Estados Unidos está tentando dominar uma parte da Etiópia. Clássico. Tem entre outros países europeus. Então tem outras guerras acontecendo. E a maior guerra para nós brasileiros está acontecendo aí, né, nas comunidades, Que né, exterminação do famílias. povo preto. Então assim, a gente tem que se defender. É muito importante que tenha pessoas como vocês, tenha essa mente aberta, que conseguem ver esse lado da humanidade. Então agradeço aqui por poder falar um pouquinho e parabéns para vocês, né, por terem esse canal, essa fonte onde vocês recebem, mas também vocês estão dando uma oportunidade, né, para a gente mostrar o que a gente está vivendo e tanta coisa que a gente já viveu e que não está escrito nos livros de história. Para mim, assim, foi uma grande aula, Emerson. Eu que te agradeço, de verdade. Obrigada por nos ensinar tanto. E claro que fica aí vários assuntos que a gente poderia continuar falando aqui, discutindo até. É uma pena que a gente não possa ter tanto tempo. Assim, eu espero que um dia a gente tenha algum momento, né, Nath, que a gente possa, sei lá, fazer um churrasco e a gente fica falando sobre essas coisas até a hora que a Claro, gente olha, quiser. eu estou à A gente, disposição. a gente tá tudo no mesmo continente, dá pra Eu fico armar feliz uns. de estar aqui, estar aqui por perto. Estou à disposição quando alguém quiser me ligar, né, vocês quiserem me ligar. A Natália, falei bastante com ela outros dias aí. Falo mesmo.
Eu acho super necessário. Se eu puder também tirar dúvidas, assim, eu te agradeço muito. É claro que, assim, eu falei muitas coisas, né, porque, assim, eu tenho a minha base de estudo. Então, assim, tem vários historiadores que eu acompanho. Então, tem muita coisa que eu falei que é claro que alguém vai querer contestar um assunto ou outro. Como eu estava na África na época, quando eu cheguei aqui na Europa, e as pessoas falaram assim: você está mentindo. E eu vi, e eu filmei, né? O que é Hoje é mais difícil de fácil esconder, de né? provar, né? Então, assim, existe muitas coisas também aí, a questão principalmente do colorismo, que é uma coisa que desagrada muita gente, né? Que eu tenho, a minha parceira é branca. E isso não me tira o direito Não te de diminui, falar não diminui ela também, né? Eu acho que assim, quando tem uma estrutura baseada num ódio, qual que é a estrutura do relacionamento? O amor. eu, eu, quando era criança, meus pais são prova disso, né? Eu não assistia Xuxa, Angélica, toda essa coisa que muita gente diz que o homem brasileiro, muita gente tem amigos que já me disseram isso, né? Você gosta de mulher loira porque você cresceu vendo, você tinha uma ligação muito grande, né? Foi feita uma lavagem cerebral com muitos homens negros, né? Existe muita explicação de homem branco para os nossos gostos, para as nossas referências, ou por quem a gente quer se relacionar, o que a gente quer comer, o que a gente quer vestir, né? Ah, você gosta de roupa colorida porque é isso. Então, assim, eu não estou dentro de uma caixinha. Eu já estou fora da caixinha desde quando eu nasci. Então é muito importante hoje a gente poder falar sobre essas coisas, né, sobre o nosso gosto, né? E nem todo mundo traz para perto de si aquilo que foi referência quando eu era criança, quando Depende da leitura, né? Depende de da tudo. leitura, né? Então assim, eu acho que nós seres humanos evoluímos tanto para a gente poder tomar nossas decisões, entendeu? De quem a gente relaciona, de que a gente come, de que a gente veste. Mas nós não temos um jornalista. Precisa ter um jornalista E se que conhecer algum, manda para nós. não tem. Não existe ainda. Talvez exista, assim, Na o Globo anonimato existe. não pode falar sobre, você não pode falar qual é a sua opção política, meio que você assina algo assim, É, sabe? então, eu acho que muitos Não, geradores Porque eu não. lembro que quando eu eu trabalhava na concordo. TV, eu não podia falar qual que era a minha, que eu era de esquerda por causa dos clientes, que os clientes iam, Não, sei lá, eu, sabe? Enfim, era eu, uma coisa ridícula. E os não, jornalistas de TV muito menos, isso porque eu nem aparecia em nada. eu concordo, mas, por exemplo, você imagina que a gente tem, existem muitas formas hoje que se criou para bloquear ali o Jornal Nacional, que infelizmente manipulou muita gente, né? Infelizmente manipulou muita gente. O golpe da Dilma, o Jornal Sim, Nacional foi o protagonista da coisa, essencial, sim. Eduardo Cunha. Mas, por exemplo, nesses debates que está tendo, as pessoas param para assistir isso. Você imagina se fosse a Maju Coutinho a perguntar Tinha para que um dos ser. candidatos. Não, Oi? eu acho que tem muita coisa Não, errada nesses debates. Eu acho que a não, estou Miriam falando assim, Leitão tinha que estar lá. Mas a Maju Coutinho perguntar o quê? se ela fizesse uma pergunta, se fosse ela que estivesse ali, ou a Glória Maria, a fazer uma pergunta sobre as cotas, por exemplo, ou sobre o colorismo, ou sobre o racismo, ou sobre o direito da mulher preta, né? Então, assim, nós estamos falando de uma nação que não é só quando você é presidente de um país como o Brasil, você representa quem está lá dentro, mas também quem está aqui fora. Aqui em Portugal, as mulheres pretas não conseguem entrar numa universidade. Sempre falta um documento. Ah, falta um documento. Tem 3 amigas pretas passando por isso. Ah, falta um documento. Ah, falta um documento. Ah, mas está aqui. Ah, tem que pagar. Ah, mas hoje não dá para receber. Volta semana que vem. Entendeu? Olha, para mim conseguir a minha equivalência dos documentos aqui, sabe quanto tempo demorou? O processo normal são 12 dias. Sabe quanto tempo demorou? Quanto? 2 anos. 2 anos. Isso porque eu briguei com a mulher. Eu falei, a senhora me falou que estava pronto. Deve estar em algum lugar. E ela passou e estava lá meu documento. Ela, não está aqui. Eu falei, eu vi passar meu nome aí, Coutinho ali. Ah, está aqui. Então, assim, Que a gente que absurdo. está aqui fora também precisa ser representado. O que acontece lá reflete aqui, reverbera aqui. Sim, se um sofre, todo mundo sofre. Não tem. É. Então é isso, a gente precisa ter um jornalista agora, tipo, tem que ter um jornalista ali que vai abrir caminho, entendeu? Para a gente depois ter um candidato forte, porque assim, o povo preto tem que entender que a gente precisa ter voz, entendeu? Tivemos a Marielle, que foi infelizmente calada ali, Zoado, né? né? Zoadaço. Então precisa, e agora a gente tem candidatos
indígenas, aí vamos ver o que acontece. E a gente tem, infelizmente, vai ter que esperar mais um tempo para ter um jornalista, que com certeza tem, né, mas não está anônimo ainda, e vai Uhum. começar a falar, né, que vai começar a falar. O preto brasileiro precisa copiar os americanos na questão da identidade, né? Dizer, não, nós somos uma identidade, Não e precisa, né? Mas geralmente essa é a estrutura, mas eu entendo. mas a gente vai chegar lá, porque tem muito crânio ali, muita gente que tem muita sabedoria Com certeza, para claro. comandar. Já é a maioria. Se a maioria, proporcionalmente dizendo, tem mais, tem mais inteligência, tem mais. Mas Tem só jeito. 35% assumem que são pretos, entendeu? Hoje, se você fizer uma pesquisa hoje, né? Eu tenho amigos pretos, né, que falam, eu não sei que cor que eu sou, faltou essa informação lá atrás para ele, né? Então, tem gente hoje que eu conheço de 30 anos, 40 anos, que fala que não sabe o que é. E aí, naquela pressão sobrando, entendeu? Infelizmente é o que acontece, né? Então precisa muito assumir É. esse olhar, porque muita gente se olha no espelho e já tem um medo, né? Pô, se eu falar que sou preto, né? Vão Esse me. cabelo aqui veio de lá. Com certeza, Não tem jeito todos aqui, nós, ó. todos nós viemos de lá, Com entendeu? Todos certeza. nós viemos de lá. Eu na África, eu passei por uma situação chata que estava tomando café, né? Tomando café e tal. E aí chegou, né, um cara do Togo e falou: Ah, o branco vai pagar o café para mim. Aí eu, assim, fiquei na minha, né? E Ok, a gente espera ele chegar. Eu falaria assim. Ok, ele vai pagar? Ok, a gente espera ele chegar. não, chamei ele no particular. Chamei ele no particular. E falei com ele depois, pô, por que você falou isso, né? E tal. E ele falou assim: é porque você tem atitudes de colonizador. Algumas das suas atitudes, alguma coisa que você fala, que você às vezes se expressa, ou atitudes que você tem, né? São coisas do colonizador. Então, os pretos que estão desse lado aqui do mundo, quando chegam lá, tem muito que aprender, né? Sempre, Então, né? assim, eu tinha o quê? 3, 4 dias lá. Então, eu tive que descer do pedestal, tive que ir aprender com eles, porque existe muita informação aqui que quando você chega do outro lado, vai faltar, às vezes, informação ou as pessoas não têm escolaridade suficiente, né? Então, assim, você fala, onde eu estou indo? Como é que vai ser? E quando a gente chega lá, a gente vê que não. Eles são mestres, entendeu? Eles te ensinam o que é a vida, né? É uma universidade que você faz lá. Então, assim, eu tive que aprender, né? E aí o cara falou assim, olha, isso que você está fazendo não se faz, isso que você está fazendo não se faz. O comprimento, né? O africano, ele tem muito toque, né? Tem muito toque, né? Aí, Então, Gabriela, o eu, abraço, você sabe eu de sempre, onde que veio? não, eu Quê? sempre fui uma pessoa. O abraço, você sabe de onde que veio, né? É. Não, eu sempre fui muito assim, de não ficar colado, até porque lá é muito quente, né? Eu estava lá Ah, 40 graus, né? Acordava, estava 37 graus, 35 graus. Então, assim, você ficar muito colado, isso gera mais calor. E aí ele falou assim: você conversa de longe, conversa mais de perto. Foi muitas aulas, entendeu? É que é Então, diferente, Nath, o lance, porque eu acho que ele tá falando da Costa do Marfim, eu não sei. Eu te vi no Senegal, você vê, percebe a diferença das pessoas? É porque são países diferentes, sim. sabe? Não, mas assim, essa legal vontade de ser no abraçar Senegal, tem tipo, tem um. Sim, eu fui, eu fui participar, na verdade, de um projeto social e aquela coisa, né? Você pensa que você é alguém, qualquer coisa que você pode ajudar, ensinar qualquer. Você vai com essa cabeça porque muita ignorância. Do dia que eu cheguei até o dia que eu fui embora, eu só aprendi. E eu realmente voltei muito, é muito como eu posso dizer? Você sabe o que eu tô dizendo. Eles realmente são mestres, cara. Você aprende é muito. Eu imersão, né? aprendi total com eles o tempo todo. E eu aprendi mais ainda no quanto eu estava numa posição de que eu acho. Que eu não percebia. Sabe aquele negócio de, estou indo para ajudar porque. Ai, como que legal. Ego. E aí eu me deparei com ego, sabe? Que isso me constrangeu muito ali. Pra mim, É como importante. pessoa, sabe? Como pessoa. De eu olhar pra mim e falar, cara, tem muita coisa pra mudar em você, assim.
tem que mergulhar nisso, entendeu? A gente tem que aprender com todos os povos. Eu já tive experiência também de passar tempo em tribos, entendeu? Com índios e tal, né? Quando eu estava gravando uma série. E deu a aprender muito. Eles falaram também a mesma coisa. Como é que você fala que você tem, que a sua avó era índia, né? Por que você fala isso? Pô, você não tem nada da gente. E assim, é o povo que vai te falar na sua cara, entendeu? Mas você é bem-vindo aqui. Uhum. E aí você fala, olha, mas espera aí, eu saí depois falando aí que tem índio aqui dentro, o que eu tenho que aprender, né? Para eu É falar hoje, muito. né? Eu Então eu falava, fui aprender. minha avó de Minas Gerais, meus avós são pretos, sim. E daí, sabe? Tipo, você tem Eu, muito caminho ainda é, para aprender com, eu, com as pessoas, sabe? eu fui aprender, entendeu? E assim, quando eu voltei para cá, as pessoas não me reconheciam, entendeu? As pessoas, não, como é que você está falando diferente? Você não, né? Então é importante. O Senegal, para você ter uma ideia, ele tem uma importância muito grande, né, na França, né, porque os mestres nas universidades, a maioria veio de Senegal, né, os professores, né, os professores universitários na França, tal. Muitos eram senegaleses, né? Os senegaleses eles têm uma capacidade muito grande intelectual. E Então, linguística, né? Porque linguística, todos, bom, assim, as crianças, inclusive, falavam mais de 3 idiomas. é, Um rapaz muito querido, que é meu amigo, o Mark, que eu fiz aí, né, um grande amigo, ele fala 9 línguas. 9! E é novinho, né? Não, assim, ele tem minha idade. Sim, minha idade, o cara fala 9 línguas. Aí eu perguntei sobre a escola, fui conhecer a escola, enfim. E na escola eles aprendem vários idiomas mesmo. E aí eu perguntei por quê. Eu falei, nossa, que legal isso, né? E eles falaram que é muito pra ter, tipo, oportunidade, enfim, né? Porque eles também vivem num. quando você aprende um segundo idioma, você cria novos caminhos para os neurônios. E aí isso te dá mais acesso a aprender o terceiro. Quando você aprende o terceiro, você imagina que se você fala 2 idiomas, os seus neurônios têm 2 estradas para percorrer. Quando você fala um idioma, ele só tem uma estrada, né? Quando você fala 2, ele já tem 2. Então, assim, você tem tudo que você sabe multiplicado por mais vezes. Então, você vai fazendo, né, com que os neurônios vão até, né, a multiplicação, né? Então eles são muito inteligentes. E na França tem muita história, né, deles chegarem e começarem a ensinar tudo para os franceses. Os franceses hoje são o que são em tecnologia, em várias áreas, né? Cinema, né, eles que inventaram o cinema, né? Na arte e tal, na música, foi por causa da influência dos senegaleses, entendeu? Que bonito, Então, não isso sabia. acontece com... Oi? Não Da hora. sabia, Também não. né? Muito. Eles são fantásticos. E Jogam muito futebol, jogam muito. e os nigerianos têm isso também, os ganeses, né? Ganenses, com a Inglaterra, né? E eles expulsaram, né? Eles mesmos expulsaram os europeus. Não precisou de um acordo de independência para os europeus saírem. Eles expuseram os europeus para fora. Da hora. É mesmo? Da É. hora. Então é isso, people. Tá acabando, Vou tá? ter que terminar aqui. Pô, muito obrigada aí por essa Tchau. noite. Obrigada. Boa noite pra Não, eu que vocês. agradeço. Poxa, eu que agradeço, né? Mantemos contato. Tá bom. Manda aí depois aí conecta aí no Facebook da vida. Com certeza. A gente Beleza. E a vai gente vai se falar, falando. Então, é isso. Obrigado pelo espaço de fala, entendeu? Estou à disposição quando quiserem me ligar, chamar, trocar uma Beleza. ideia. Eu que Também, agradeço. claro, Obrigado você. tem muito a aprender com vocês. Imagina. É nóis. Valeu, pessoal. Né? Muito obrigada. Tá bom, Você também. então. Tchau, gente. Tchau. Boa noite. Tchau.